Fala, meus patrões fortes, seja bem-vindo a mais um episódio. 53º episódio, não, Vitória? Mais uma vez, estamos aqui com o meu patrão forte, Rafael Gouveia, da Camed Corretora. Mas esse, digamos, Vitória, já é o terceiro episódio da Camed, né? É um episódio que eu estava falando antes para ti? Não, diz aí. Episódio... É uma série. Uma série. Série da Camed Corretora. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? Exatamente. Então vamos embora. Exatamente. Nessa série, nesse terceiro episódio, na série da Camed, vamos conhecer um pouquinho dos produtos que a Camed tem, né? Do posicionamento que ela está vindo esse ano de 2026, mais forte ainda. E o Rafael Gouveia vai falar um pouquinho com vocês, meus patrões fortes, para entender mais do ramo corporativo, né, Rafael? Exatamente, meu amigo. Obrigado pelo convite. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, né? Que parabéns pelo projeto. Achei esse projeto magnífico, espetacular. É uma forma que a gente tem de trazer mais conhecimento desse mercado maravilhoso que é o mercado de seguros, que todo mundo acha feio, mas quando a gente está mais perto dele, todo mundo acaba sendo um mercado muito lindo de se trabalhar, né? Um mercado muito bacana, porque é onde traz a proteção, né? dos nossos ativos, da nossa vida também, né? Acaba sendo uma proteção de vida também. As ferramentas de proteger, né, tudo aquilo que a gente construiu ao longo da vida. Então, parabéns, acho que você tem tudo para poder voar nesse projeto. Acho que são poucas as pessoas que dão, né, a cara para poder mudar a sua trajetória de vida. Eu vi que você mudou de uma forma muito bacana, né? Então, você hoje é uma referência, principalmente na região Nordeste, de conhecimento de gente, de fazer essa distribuição de conhecimento de seguro. Então, só tenho a agradecer. É uma honra estar aqui com o seu lado também para poder te bater esse papo. Falar de seguro, que é a melhor coisa do mundo, gente. Falar de seguro é muito bom, viu? É verdade. Outra coisa, quem entra no mercado de seguros é muito difícil sair. Não consegue né? mais sair. Não consegue sair. Né? Ou muda, como eu, fui corretor, agora eu sou comunicador de seguros. Então não saí, nem pretendo sair tão cedo. Né? E a gente está trazendo essa forma leve, tranquila, para comunicar você, corretor de seguros, para o mercado de seguros, para estar aprendendo cada vez mais sobre vários produtos e posicionamento e as mudanças e inovações que estão acontecendo. Mas antes de entrar no nosso episódio, eu quero falar para você da comunidade Seguro Cash. Venha para a comunidade Seguro Cash. Lá na comunidade, nós colocamos toda a nossa curadoria de conteúdo. Então, tem todos os episódios, tem as coberturas de eventos, tem o vlog do Seguro Cash, tem a parte do Vamos Conectar. O Vamos Conectar, você pode se apresentar, deixar suas dúvidas, de produtos e até mesmo sobre marketing, que a gente está lá prontamente para falar com você. Está vindo grandes novidades esse ano, então aguarde, acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, SeguroCast Oficial, que vai ter muita novidade esse ano para você, corretor de seguros. E, Rafael, fala um pouquinho de você. Bom, eu estou há 12 anos, né, no mercado de seguros. Comecei na finada JLT Seguros, né, que não existe mais, mas foi uma grande escola. Acho que eu passei quase 4 anos lá dentro. Saí na mudança deles, né? Eles foram vendidos para a Marsh, né? A Marsh comprou. Ainda passei ali mais ou menos uns 3 a 4 meses na Marsh, não me adaptei. Já estava querendo fazer uma mudança de mercado. Aí um amigo me chamou para poder ser sócio no escritório de investimento. Né? Já tinha trabalhado um pouquinho em banco e tal, e queria fazer essas coisas de seguro também. E eu falei assim, rapaz, eu vou, mas não garanto, né? Então, acabou que ele era muito pessoa física, eu sempre fui muito pessoa jurídica, sempre fui. Até na época que eu trabalhei em banco também, então passei uma temporada da minha vida também, trabalhei em banco também no antigo HSBC, que até saiu do Brasil também já. E não deu certo. Isso foi mais ou menos ali para o finalzinho de 2019, meados para final de 2019. Quando foi ali em novembro eu saí da sociedade com ele, fiquei ali aquele período sabático, vamos dizer assim, né, de dezembro e janeiro, porque ninguém contrata ninguém naquele período. Eu falei assim, quando virar o ano, né, eu vou atrás de emprego de novo. Estava participando de alguns processos no mercado de seguros, que a gente não consegue sair. E aí eu estava avançando em algumas oportunidades, inclusive uma delas na Chubb, né, que é uma grande seguradora. E aí, em março de 2020, estoura aquilo que a gente passou, aquela loucura chamada pandemia, né? Então, nisso parou tudo. Acabou que fiquei esse delay ali de março de 2020 até mais ou menos ali meados de setembro, mais ou menos agosto, setembro de 2020 também, né, em casa, trancado. E foi quando um amigo, que era um concorrente meu, na época de JLT, a gente batia muito com o pessoal da Aon, também, que é um mega broker também, e virou, né, superintendente da Finlândia Corretora, que é a corretora cativa da Potencial, me chamou
Aí eu passei acho que um ano e pouquinho com eles, um ano e 6 meses. Mas a Finlândia era muito seguro-garantia, né? Era muito aquela transação de seguro-garantia, muito aquela coisa das empresas de menor porte e tal. Não que, né, seja demérito nenhum, mas é porque eu era muito mais pro corporativo. E foi quando a Lockton, né, me chamou para poder bater um papo. Né? Na época era até uma menina que tinha trabalhado, né, me atendia na época de Chubb, né? Ela estava como superintendente da Lockton. A Lockton tinha o balcão, ainda tem o balcão de seguridade, né, dos grandes riscos do Santander no Brasil. E me chamou, eu passei 3 anos e um pouquinho, aí 3 anos e 6 meses, 3 anos e 7 meses lá na Lockton. Aí saí da Lockton agora em outubro, para vir para cá para a Camed. Aí peguei esse mês de férias que eu tinha lá dentro, passei um mês de férias e comecei dia 3 de novembro agora de 2025 na Camed. Amém, amém. Meu patrão, tem grandes empresas comprando seguro como se estivesse comprando seguro alto, né? E tem corretora que diz que trabalha com segmento corporativo, mas nunca estruturou um programa de gestão de risco dentro da empresa. A Camed está entrando com força nesse segmento. Dito aqui, o Rafael está conosco, né? Mas não para vender a pólice, né? Mas para estruturar estratégia, né? Hoje a conversa é sobre maturidade de mercado. E é por isso que o Rafael está aqui, para falar um pouco desse segmento corporativo, que é muito bem visto, sim, né? Sim. Mas também muito difícil para se trabalhar. Muito complexo, né? Então, Rafael, eu queria que você falasse, né? Que, apesar de ser um seguro complexo, né? São empresas que vocês, corporativos, já sabem, né? Empresas que faturam milhões. Sim. Né? Bilhões na casa, né? Bilhões, sim, com certeza. Tem empresa grande completamente exposta, achando que está protegida. Sim. Como é que você vê isso, Rafael? Cara, Augusto, é muito assim. Eu acho que a empresa, a grande maioria, o mercado brasileiro em si, e aí eu vou falar, vou dar uma filosofada, tá? Vou voltar aqui um pouquinho atrás. O mercado brasileiro em si, ele não tem uma cultura de seguro. Ele nunca teve. Então, assim, hoje eu entrei nesse mercado há 12 anos, vamos dizer assim, ainda estou um bebê engatinhando, tem muita coisa para poder aprender ainda. Dito isso, os empresários também são assim. Então, quando eu entrei aqui, tu imagina, na época que eu entrei no mercado de seguros, eu tinha 24 anos de idade, recém-formado, menino velho, meninote, menino velho. E você vai visitar esses grandes empresários e os caras olham para mim e dizem, meu amigo, eu não tenho seguro nem do meu carro. Imagina da minha empresa. Isso há 12 anos atrás. Mudou muita coisa? Mudou. Não vou ser, né, demagogo aqui e dizer que não mudou, porque mudou sim. Vou ser contraditório que mudou sim. Até porque a nova gestão vai assumindo, né? Então vai ser novos executivos que vão vindo, que hoje as escolas já falam um pouco mais de gestão de risco. Principalmente, acho que agora, desses 5 anos últimos para cá de ESG, essa questão da governança vem muito e risco cai entre da governança, como também cai dentro do ambiental, às vezes empresas, né, grandes indústrias que têm exposição ambiental também. Mas o que acontece? O empresário em si, ele tem que começar a olhar para uma cabeça de risco. Como você mesmo falou, é a questão de maturidade. Às vezes o empresário ele não é por ele não ter a maturidade, é porque ele não conhece esse tipo de ramo. E aí fica um pouco uma crítica para mim, e até eu tento fazer um pouco para mim, que a gente fala para nós, né, do mercado de seguros, às vezes a gente deixa esse mercado muito distante do grande público. Por exemplo, se você pegar hoje um moleque que está na faculdade, você assim, tem uma vaga na Camed para ser estagiário. Esse Camed, trabalhar com seguro, não sei o quê, a nova geração não vem. Por quê? Porque nunca foram vendidos para eles que esse mercado é espetacular. Para mim foi, para você foi. Então, assim, a gente já conseguiu convencer, a gente conseguiu beber dessa fonte. Hoje, você vê, por exemplo, no mercado financeiro, a galera investe pesado nisso, de marketing, de trazer, de mostrar. Então, você vai numa faculdade de economia, de engenharia, de direito e tal, você vê um monte de gente querendo trabalhar no mercado financeiro, mas você não vê ninguém querendo trabalhar no mercado de seguros. É verdade. E olha que tem um catatal de oportunidades, seja em seguro, seja em resseguro, seja em mega broker, seja você trabalhando para fora, fazendo a mesma operação que o cara faz no mercado financeiro, você consegue fazer num grande mega broker também. Então, isso passa um pouco para o mercado empresarial. Acaba que os empresários, pelo fato de não ver essa pujança, muitas e muitas vezes, o que o cara faz? O cara vai fechar seguro ou quando ele está, essa grande empresa, né? Ou quando ele está com alguma operação gigante, ele precisa que o banco está pedindo, né, algum ativo em garantia, ele precisa colocar o seguro ali. Ou então, quando minimamente essas empresas são internacionais, os caras de fora têm uma cabeça mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais provocativa, né, para a gestão de risco, aí os caras fazem colocar o programa de risco aqui, que é o que a gente acontece muito com questão de programa mundial. Mas olhando, né, tentando encurtar um pouco essa história do mercado brasileiro, eu acho o seguinte, eu acho que o mercado da gente tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver,
Mas também cabe um pouco da gente também levar esse jeito tupiniquim do mercado. Porque, assim, como o nosso mercado é um mercado muito regulado, né, por SUSEP, por N situações, e o nosso mercado de seguros, diferente do mercado financeiro, a gente opera com operações financeiras. No seguro, você vai operar cláusula, é contrato. Então, poucas são as pessoas que param para poder pensar de uma forma um pouco mais financista para esse mercado. Que eu acho que é um erro. Assim, por exemplo, quando você vai olhar para brokers, talvez não é uma questão de diferencial competitivo meu, mas como eu sempre fui broker, então assim, eu aprendi a seguro pegando uma apólice e lendo, da capa à última folha, entendeu? Porque eu não tinha, por exemplo, um seguro cash na época para poder entender, para poder saber quem são as pessoas. E muitas vezes o que era? Eram minhas viagens que eu ia para São Paulo, sentava do lado da galera que estava fazendo ali a colocação de risco, dos subscritores, ou ia para alguma reunião ou algum evento de segurador e pegava. Então, tentando responder um pouco a sua pergunta, acho que eu filosofei demais. Eu acho que o que cabe? Eu acho que hoje o nosso mercado precisa ser mais aberto. A gente precisa levar mais conhecimento e levar mais distribuição de produto de seguro para o mercado. Eu noto que hoje, por exemplo, a gente está numa crescente muito grande, justamente porque as grandes escolas de negócios entenderam que a gente precisa fazer uma gestão de risco, né? Precisa ensinar a fazer a gestão de risco melhor. Porque, cara, no final do dia, um seguro garantia que você vende, uma operação de property que você coloca bem colocado, ou uma negociação, por exemplo, de um seguro de transporte, é uma ferramenta de trabalho para o seu negócio. Você está tirando o risco do seu colo e está botando no colo de outra pessoa que entende melhor. Então, cabe muito a você também fazer esse movimento, sabe? É você ser mais provocativo do empresário. Assim, do empresário ser mais provocativo do mercado segurador também, entendeu? Você falou do empresário, né? Eu acho interessante, assim, do ponto de vista, eu tenho certeza que você faz várias reuniões, né? Faz várias visitas a grandes empresários, né, corporativos. Eles já têm essa visão que tem a necessidade de assegurar o risco da empresa, ou tu ainda está batendo na porta para falar sobre esse risco, que existe esse risco e é interessante ele fazer toda a gestão do risco da empresa? E é muito... olhando friamente hoje, 2026, sim, os empresários já entendem que o risco é uma situação que eles podem, por exemplo, estrategicamente tirar do colo deles e colocar para a seguradora, não por nada. É porque, tipo assim, cara, eu vou focar naquilo que eu sou bom. Eu sou bom em fazer papel. Eu vou ser uma grande indústria de papel. Não tenho que me preocupar com o meu seguro patrimonial da minha planta, entendeu? Por exemplo. Quando você vai, por exemplo, para empresas de médio porte que está ascendendo, o cara está acelerando ali para poder fazer a empresa dele faturar mais. Então, assim, esse cara ele já tem um pouco mais de aversão a essa questão de seguro. Porque ele não vai perder o tempo dele analisando isso para poder olhar para uma questão de proteção, que eu acho um erro. Essa é a hora principal. Se tem um momento, não que a grande empresa não faça isso, pelo contrário, acho que a grande empresa faz super bem. Mas se tem um momento que você, empresário que está escutando aqui agora, gente, é quando você está na sua empresa ali saindo ela do pequeno para o médio e subindo para o grande. Porque é onde você está injetando capital nela, injetando seu tempo, injetando tudo para poder ela performar, para você conseguir levar ela para onde você quer levar. Quando você vai, por exemplo, para o médio, para o pequeno empresário, para o micro, né, para o micro e PME ali, o PMEzinho e o pequeno, a PJ que a gente chama, esses caras, muitos deles, se ele for um ex-executivo ou for um cara que já tinha uma certa vivência, ele vai colocar seguro, sim, principalmente para ele, para a pessoa física, porque ele é a fonte pensante da empresa, então ele precisa ter uma proteção. Mas drasticamente, assim, ou basicamente, acho que melhor palavra para se usar, dá para a gente sim crescer no mercado de seguros. Eu acho que as empresas hoje estão avançando melhor no mercado de seguros pelo fato de ter esse conhecimento, assim, né? Não sei se eu voei aqui um pouco, mas quando você vai olhar para as grandes corporações, eu noto hoje que o médio empresário ele tá tentando meio que se acompanhar com o grande nessa questão de proteção de risco. Por exemplo, a gente vê isso diariamente lá na Camed. Você vê o cara que era médio, está começando a crescer, a expandir o seu faturamento, expandir sua empresa. Ele já começa a olhar outros produtos de seguro, muito também da gente batendo ali, teoricamente. A gente visitando, né, provocando ele. Poxa, você tem exposição, você tem o seguro patrimonial conosco, mas você tem exposição, por exemplo, para o seguro de transporte, cyber, ou para o D&O, ou para o próprio cyber, que é hoje, para mim, eu acho que é o produto do futuro. Porque antigamente, para você danificar uma empresa, você, né, precisa ter um colapso grande, né? Ela explodir, alguma coisa, pegar fogo, alguma coisa assim. Isso falando no nível patrimonial. Quando você vai para hoje, né, primeira
segunda década do século, né, já passando mais da metade da segunda década do século XXI, para você parar uma empresa, basta você jogar um vírus, travar ela, o sistema dela, ela fica sem operar, ela fica sem fazer faturamento, sem nada. E aí aquela coisa, né, onde é que mais dói? No bolso. Com certeza. Então hoje você vê as grandes corporações e até as médias empresas e pequenas empresas olhando muito para a cyber. Assim, a gente é muito demandado por essa, perguntando que às vezes nem eles fecham, mas só pelo fato deles quererem saber como é que funciona, entendeu? Sim. E é interessante que quando a gente pega uma média empresa para estar estruturando para se tornar uma grande empresa, tem a dor do crescimento, né? Sim. É muito investimento, como você falou, muito esforço e muito risco também. Sim. Porque se algo der errado, vai ter o prejuízo atrás, né? Sim. Muitas delas pegam grandes volumes bancários, né, para trabalhar com esse dinheiro para poder quebrar aquela barreira e se tornar grande, né? Sim. E isso é interessante para o médio e está chegando no grande empresário, mas não é só no crescimento. Você tem que ver onde está no meio, onde pode dar errado, e para organizar tudo, o risco, caso aconteça alguma coisa, até um vazamento de dados, que tem o seguro cyber, não comprometer toda a tua estratégia para chegar aonde você quer chegar daqui a 2, 5 anos, 10 anos. Porque tem um planejamento estratégico até 10 anos, 20 anos em grandes empresas, né? E esse é o grande objetivo de vocês, né? Sim. Dar essa consultoria e esse direcionamento e abrir a visão do empresário para isso. É porque assim, Augusto, quando você para ver, e aí é minha opinião, né, fonte minha cabeça, opinião pessoal, Rafael, eu acho que a apólice de seguro é o último estágio. Antes de você fazer a apólice de seguro, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que fazer primeiro a gestão de risco. Você tem que identificar os seus riscos. Por exemplo, eu acho um erro, acho super errado, mas tem empresário que não faz seguro de frota. Porque é aquele velho discurso, mas é porque eu não perco um cavalinho, ou 2, 3 cavalinhos, que é mais ou menos o preço de uma apólice robusta de seguro de frota no mercado, por ano. Mas não é uma questão de perder, é uma questão de manter. Porque, por exemplo, um cara desse, imagina um cara que tem uma frota robusta. Não é que ele roda, a gente, por exemplo, tem clientes na carteira que o cara roda, passa o dia inteiro, sei lá, 200, 300 caminhões rodando o Brasil inteiro. Rafael, mas aí o cara não vai, eu não vou perder. Não é uma questão de eu perder o carro, não vai, sei lá, colapsar os 300 caminhões de uma vez só. Não é isso. É uma questão de você saber que tem uma forma de terceirizar o seu risco, por exemplo. Quando você vai fazer, por exemplo, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu gosto muito de agro, né? Eu sempre me formei agora, terminei agora o MBA de agro, não por nada. Foi para poder entender que, por exemplo, na região Nordeste, que já é uma próxima fronteira agrícola, vai precisar de gente que entenda minimamente de algumas situações e algumas culturas do agro, por exemplo. Antigamente o pessoal achava que no Nordeste só tinha fruta, peixe e camarão. Hoje em dia você vai no Matopiba, que parte com 3 estados do Matopiba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 3 estados são do Nordeste e são 3 grandes fronteiras agrícolas, né? De grãos. Você vai hoje na Bahia, no Oeste Baiano, é um colosso em confinamento de gado. Tem grandes empresas de confinamento de gado lá. Você vai aqui na região aqui do sertão do Pernambucano, no sertão cearense, tem grandes produtores, tanto de fazenda de leite, né, de vaca leiteira, como também de caprino, de ovino. Então, assim, você vê que eu busquei esse tipo de conhecimento para poder tentar trazer tentar casar com o mercado de seguros. Porque você coloca um plano, por exemplo, um seguro de safra, você vai saber fazer uma colocação melhor do seguro do silo. Muitas e muitas vezes o cara é um grande produtor ou é uma cooperativa, os caras não têm onde armazenar. Vem alguém que faz um silo, ou então a própria cooperativa cria um silo. Seguro de silo é dificílimo. Perfeito. Porque você fica com uma aglomeração de risco muito grande. Então, hoje, o que cabe a nós? É tentar levar cada vez mais esse tipo de conhecimento, de casar a indústria do cara com o mercado de seguros. Assim como o mercado financeiro também faz, como um advogado também faz. E eu costumo sempre falar, assim, o mercado segurador, principalmente a gente que trabalha com corretor, cara, a gente entrega inteligência, é consultoria, como você mesmo, é gestão. Então, assim, minimamente eu tenho que entender o que o cara faz, tenho que saber onde é que eu vou usar a ferramenta para proteger aquilo que o cara faz. E como é que você mapeia esses riscos? Depende muito de empresa. Falando do agro, vamos citar um exemplo. Se tivesse agora, eu sou dono de vários hectares de camarão. Pronto, perfeito. Tá? Perfeito. E você está diante do empresário. Como é que você faz esse mapeamento de risco para mim? Você chega na fazenda dele, a primeira coisa que você vai ver, se for um cara, não é um grande empresário, como você falou, de grandes hectares, o cara já tem uma política de gestão
zootécnica, vamos dizer assim, mais fina, mais sofisticada. Então ele sabe, por exemplo, qual é que tá a temperatura da água, o nível de pH, se tem muita salinidade ou não tem. Não sou especialista em isotecnia. Mas você precisa entender minimamente disso. Para a gente fazer uma boa consultoria. Você vai, por exemplo, quando você consegue colocar para hoje alguns crustáceos, como o camarão, que é uma grande cultura, principalmente do Brasil, você consegue colocar proteção, às vezes até de um risco de responsabilidade civil de gerar por exemplo, algum possível infecção, perfeito. E minimamente, quando você chega numa fazenda dessa, o que o cara tem? Ele vai ter lá uma grande câmara fria, muitas e muitas vezes é isopainel. E isopainel, acho que quem tem empresário que tem isopainel na planta sabe que é um problema para o mercado de seguros, porque isopainel nada mais é, para quem não conhece, são uma parede de sanduíche. Uma parede que às vezes é metal ou plástico aqui entre elas, e às vezes no meio é um isopor, é uma espuma, é alguma coisa assim. Altamente fulgurante. Altamente. Que quando pega fogo não tem muito o que fazer. Ela está pegando fogo ali dentro. Então até apagar ela vai consumir toda a estrutura. Então o que eu olho? Minimamente isso. Numa conversa que você conversa, só tem controle da água. Se esse cara tem controle da água, minimamente ele já sabe que, por exemplo, o camarãozinho dele já está protegido com algum tipo de vermicida, alguma outra coisa. Porque pode acontecer alguma coisa que eu posso perder toda a minha fazenda, né? Exatamente. E aí, a seguradora me ressarce essa produção? Exatamente. O Ceará sempre foi um grande produtor, né? Eu sei porque na época de faculdade, isso a gente está falando ali de 2008, 2009, eu estava no meio da faculdade, tinha um professor meu de empreendedorismo que atendia muito fazendeiro de camarão. Ali mais ou menos em 2007, 2008, teve uma grande crise no mercado da cassinocultura aqui, que foi, acho que a febre branca que eles falavam, né? Que pegou todos os produtores, mas não foi tipo assim, não foi só o Augusto lá no Aracati, foi todo mundo que tinha fazenda. E ela disse, Nordeste ou do Brasil? Do Ceará. Tá. Então assim, como é que era o grande polo de produção, teve uma época que o camarão disparou de preço porque não tinha oferta e demanda, não tinha. Então assim, quando eu chego nessas grandes empresas, pegando seja do agro, seja numa grande indústria, minimamente é o olhar atento, são pequenos detalhes. Seguro é aquela velha coisa, né? O meu cunhado é advogado, e ele fala sempre assim, cara, eu ganho dinheiro no detalhe. E realmente é o detalhe que faz a diferença. Ali, quando você chega numa empresa, você vê o cara da guarita da forma que atende, o controle de acesso. Quando você chega em qualquer indústria que você vê o pessoal estacionando de carro de ré. Por que ele estaciona de ré? É uma coisa besta, né? Para você ver, para ser mais fácil a tua saída. Você vai adentrando dentro do galpão, perto das máquinas, ou onde ele tem porta corta-fogo, sprinkler, sensor, câmera de monitoramento. Então você vai pegando esses tics, como o bom cearense, esses cacuetes do mercado. Não é por nada, é para você entender e ter uma conversa com o cara. Meu amigo, beleza, o seu risco é super aderente. Mas também tem empresa que você vai que tem fiação exposta, que está perto de pallet de plástico ou pallet de madeira, que é super comburente, que as mercadorias estão expostas, às vezes, a gotejamento. Então, assim, você vai pegando essas nuances, né, esses detalhes finos, para você, quando for rodar no mercado, né, quando você for vender o risco da empresa do cara no mercado, você saber defender. E também, quando o cara chegar com uma proposta mais cara, ele, poxa, mas eu pagava tanto, que eu já tive vários casos. Tem um cliente, que eu não vou citar nomes, óbvio, mas o cara era uma grande indústria daqui, o cara pagava 60, 70 mil reais. Aí eu fui lá, visitei, né, isso, 10 anos atrás, visitei ele e tudo. Quando eu fui botar o seguro patrimonial dele, ele olhou assim para mim, eu levei para o nosso time técnico, né, esses brokers, sempre eu ficava aqui em Fortaleza e o time técnico ficava lá em São Paulo. Aí levei para o nosso especialista, ele foi fazer a colocação e tudo. Aí quando ele voltou, 7 dias, 10 dias depois com a proposta, ele me deu uma proposta, assim, cara, o cara pagava 65 mil reais, lembra como se fosse hoje. 65 da antiga, da finada Iassuda Marítima. Quando eu chego para poder ver a proposta da gente, estava 750 mil. Eu falei, homem, pelo amor de Deus, o que foi que tu fez aqui? Multiplicou por 100. Como é que tu multiplicou isso aqui por 10, poxa? Pelo amor de Deus. Aí ele olhou assim para mim, Rafa, tu tá com a proposta aberta? Eu disse, claro, eu tô aqui falando contigo, a proposta tá aqui na minha frente ali. Cara, pega a pólice do cara. Aí eu falei, beleza. Aí deixar a proposta aberta, né, a pólice dele e tal. Ele, meu irmão, compara. Olha a nossa proposta. Quanto é que tá valendo, quanto é que tá cobrindo, né, de valor em risco da fábrica do cara? A fábrica do cara valia mais ou menos 100 milhões de reais, ele tinha um LMI, né, um LMG de mais ou menos 60 milhões. Ele tinha, pelo menos, declarado no seu questionário, né, por isso que é muito importante essa questão do questionário, ele tinha declarado que era 60 milhões. Quando a gente for olhar a pólice do cara, que o cara renovava por mais ou menos uns 10 anos do mesmo corretor, da mesma forma... O mesmo valor? 5 milhões de reais.
A empresa valia 5 milhões. Aí eu olhei assim, eu falei, mesmo, como é que pode isso aqui? Aí eu, beleza, né? Aí eu falei assim, cara, vou levar para ele vai, né? Só não vai me chamar de santo, mas vou levar e vou arriscar. Aí marquei a reunião com ele no outro dia e tudo. Aí levei para ele, aí tu imagina, né? Você, novo, aí tá vendo esses meninos velho que diz que vai pintar e bordar, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui lá, deixei ele falar. Deixei ele falar. Aí ele olhei para assim, doutor, assim, deixa eu só explicar uma coisa. O senhor tá com a sua pólice? Tá aqui a minha pólice, aqui eu lhe dei a minha pólice, não sei o que, para você tentar chegar parecido. Como é que eu vou pagar 10 vezes mais do que eu pago? Não sei o que. Eu disse, doutor, deixa eu lhe mostrar. A sua pólice, a sua empresa vale 100 milhões de reais. O senhor no questionário que informou para mim diz que tudo que você tem aqui, né, o seu limite máximo de perda, sua perda máxima provável, vamos dizer assim, seja 60 milhões de reais. Até aí tudo bem. E a gente foi em cima desse valor, do valor dos ativos da sua empresa, seguro patrimonial é em cima de ativo, e o valor que o senhor deixou lá, que é o limite máximo de perda. Olha como é que está a sua pólice hoje. É bem aqui, ó, eu vou até riscar aqui para o senhor, até circular aqui para o senhor. Hoje o senhor está pagando uma pólice de 65 mil reais, que vai cobrir 5 milhões. E essa aqui é uma pólice de, sei lá, 700 mil reais, que vai cobrir os seus 60 milhões, que é o que o senhor disse que é seu ativo, né, máximo e tudo, da sua planta. Cara, Augusto, ele parou, voltou para a cadeira e tipo assim... Ele respirou. Aí ele olhou assim, quer dizer que se eu tivesse o sinistro, eu ia receber 5 milhões de reais? Eu falei, não. Se o senhor tivesse o sinistro, o senhor ia cair no rateio, o senhor ia receber mais ou menos 30% do valor que está declarado. Então o senhor ia receber aí 1,5 milhão. É isso aí. Ele parou, olhou assim, não, pelo amor de Deus, Rafael, como é que eu faço aqui agora? E não estava orçamentado para pagar isso tudo e tudo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar negociar com a seguradora, e realmente tinha margem para poder negociar. Então a gente conseguiu derrubar, sei lá, de 700 e poucos milhões, de 700 e poucos mil que ele estava, a gente conseguiu botar ele para mais uns 650, 660 mil. Consegui parcelar em, sei lá, em 10 vezes aí para ele, para ficar um pouco mais soft e tal. E ele fechou. Mas aí o que eu estou querendo ilustrar com isso, né? Se eu não tivesse tido a percepção, tipo assim, é por isso que hoje em dia eu falo que é a questão do detalhe. Se eu não tivesse tido a percepção da empresa do cara, ele foi me mostrar toda a operação, eu fui ver as máquinas, máquina tudo nova, tudo zerada, todo o sistema de protecionais e tudo. E se eu não tivesse tido, né, de pelo menos ligar para o cara, né, para o nosso especialista que estava montando essa pólice junto comigo, se eu tivesse somente, sabe, repassado o papel, não teria ajudado o cliente. Sim. Então, assim, eu acho que o nosso papel como especialista, pegando um gancho, né, o que eu faço quando entra, é justamente isso, é você se posicionar como especialista dele. De estar ali para ajudá-lo, assim, cara, eu não estou aqui para lhe prejudicar, pelo contrário, eu tento sempre, né, vender e falar e conversa e tudo. Cara, seguro é ferramenta, não é custo. Ainda os empresários, muitas e muitas vezes, tinham essa cabeça que o seguro é custo, e não é. Você pegar hoje, por exemplo, o seguro garantia, tem produto mais lindo no mercado segurador brasileiro do que o seguro garantia, cara. Você saber que ao invés de você, sei lá, calcionar ali 5, 10, 15, 20 milhões de reais, você coloca uma apólice que você vai pagar às vezes 1% menos do valor do que é, você deixa garantido por 5 anos, 6 anos, o tempo que o processo rodar, é lindo, isso é espetacular. Verdade. E me fala um pouquinho da Camed, o posicionamento da Camed que ela está vindo, né, do sistema corporativo esse ano. Está vindo forte, né? Uhum. A Camed nada mais é, e assim, ela já era muito forte nessa questão do segmento corporativo, sempre foi, até por fato, né, da parceria que a gente tem, né, de ter o balcão do Banco do Nordeste para poder atuar. Ela sempre foi muito forte nisso. Basicamente, ela começou a se reposicionar, por quê? Porque a Camed é uma grande corretora, por exemplo, hoje a Camed é uma das 10 maiores corretoras de seguro do país. Tem um balcão fortíssimo da parte de varejo, né? A Lorena lá com o pessoal do varejo faz um trabalho belíssimo, espetacular. Já é uma grande pujança. E ela viu que claramente hoje para o segmento corporativo, ela viu que ela tinha pancha, né? Ela tinha corpo para poder brigar junto com os grandes, e é o que a gente está fazendo hoje. Fazer 4 meses de Camed agora, dia 3 de março. O que a gente já brigou com gente grande, com essas mega brokers de Londres, de Nova York, não sei o quê, não está no gibi. Mas porque hoje a gente tem espaço e tem poder para poder brigar. Porque hoje, né, e aí foi muito o movimento do próprio Felipe, né, o Agenor junto, né, endossado ali pelo Agenor e pela toda a diretoria da Camed, disse, cara, a gente tem chance de brigar com eles. Porque hoje a gente entrega um baita de um serviço primeiro, assim, a gente consegue entregar a consultoria, a gente consegue entregar o que é o principal, acho que no mercado de seguros, que é a regulação de sinistro. Então, assim, tem muita seguradora, tem muita corretora que, eu sou corporativo, então você vai na parte de gestão de sinistro, é péssima, é uma experiência ruim. E a gente não, a gente consegue estar perto do cliente e mostrar
essa pujança da Camed. Então, assim, não é que ela se reposicionou, ela fortaleceu. Eu acho que a grande palavra, né, o sinônimo que eu posso colocar para a Camed hoje, esse momento de Camed hoje, é o fortalecimento. O balcão de seguro corporativo da Camed, ela entendeu que ela tem força para poder brigar e ela vai brigar. Então, assim, hoje a gente está, né, eu costumo brincar com a equipe, com o próprio Felipe, cara, a gente bota a faca nos dentes e vai para qualquer canto que a gente vai atrás do cliente. Assim, comigo não tem essa coisa, entendeu? Perfeito. A gente está falando muito da primeira entrada, né? Sim. Mas quando você fecha, né, principalmente nessas empresas, vocês dão um acompanhamento, né? Sim, sim. E esse acompanhamento é importante, porque hoje a gente está falando na médias e pequenas empresas para grandes empresas, né? Isso. Estão em ascensão. Todas as empresas estão em ascensão. Isso. Né? Tem um planejamento anual, né? Cada 5 anos, 10 anos. Como é que vocês fazem esse processo, né, de acompanhamento, né? Basicamente, assim como todos os outros corretores, a gente tem nossas réguas, né, de atuação. Então, assim, eu particularmente eu fico focado na parte do corporativo, né? Então, o corporativo para a Camed são empresas ali que faturam mais ou menos seus 80, 100 milhões para frente e tem mais ou menos 100 mil em prêmios de colocação conosco. Mas também eu sempre fico olhando porque difere um pouco, por exemplo, do corporativo do Banco do Nordeste, que é o nosso principal parceiro. Então, o corporativo Banco do Nordeste é uma empresa de 400 milhões para lá, são realmente grandes corporações. A gente fica nesse acompanhamento porque hoje a gente começa a olhar e começa a entender que aquilo que a gente estava começando mais cedo. O empresário, ele começa no PME, vai para a pequena empresa, para a média, para a grande e para a corporação. Então, a gente tenta estar perto dele para todo movimento que ele for fazer, ele contar conosco. Então, assim, não na Camed, mas na minha carreira, né, toda a minha carreira, na minha trajetória de vida, que não é, né, eu não sou poço de experiência, mas já vivi algumas coisas, eu consegui ver em algumas empresas. Você vê que a empresa começou com tanto, empresinha pequena, fábrica pequena, foi montando, e 3 anos depois ela saltava, 3 anos depois ela saltava, e você vai vendo isso. Então, o que a gente faz? A gente tenta estar sempre próximo. Eu acho que o grande diferencial da Camed, pelo fato de ser uma corretora nordestina, então a gente gosta de estar perto do cliente, gosta de estar do lado ali, de estar tentando criar esse vínculo, né? Até porque a gente está perto, né? Nossos grandes clientes estão todos aqui. Os que não estão, a gente sempre viaja, vai visitá-los e sempre tenta ficar do lado, sempre levando esse olhar de consultivo. O que eu posso levar para poder agregar mais? Qual é a sua dor? Pra você ter uma ideia, a gente está passando por uma situação com clientes, assim, poxa, a gente está provocando mais o cliente. Poxa, a gente já tem o seguro patrimonial com vocês. Você já olhou o seguro garantido? O cara nem sabia o que tinha, nem sabia o que era. E a gente está começando a mostrar para ele e eles estão começando a entender, agora um próximo passo, né, a questão dos benefícios. A segunda maior conta de qualquer empresa hoje é a questão de saúde e benefícios, né? Então, assim, você vê que é um custo muito grande. Depois da folha de pagamento, é o segundo maior custo. E não aqui, né? As operadoras são grandes parceiras e tudo, mas as operadoras, elas têm reajustes e são reajustes pesados. E, às vezes, o cliente ele não sabe como operar. Então, assim, entra muito o nosso viés de consultor de trazer um know-how, de trazer um diferencial, de tentar, né, negociar junto com eles, com as operadoras. Sim. E a gente consegue esse pleito, entendeu? Às vezes aumenta 30% a mais o no seguro. mínimo, 35%, saúde, 50%. Isso afeta literalmente o faturamento da empresa. E né? o orçamento, né? Porque toda empresa ele vai fazer o ano, ele vai orçar o ano dele para poder tentar ficar naquelas, né, aquelas 4 linhas ali. Quando você vai ter um reajuste desse, que o cara está imaginando, cara, vamos pegar aqui a inflação médica. A inflação médica sempre é maior do que a inflação normal. Vai, sei lá, 17%, 18%. O cara aparece com 35%, 50%, tira completamente o empresário do foco. Porque o cara não estava preparado para esse tipo de custo, entendeu? Verdade. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho, muito, né, tentando responder um pouquinho a tua pergunta, é estar perto dele. É justamente estar esse olhar consultivo, é justamente estar perto de entender como é que está o risco do empresário, de estar entendendo qual é a dor dele para a gente tentar de uma forma sanar. E tem um lado bom também, porque quando você está perto do cliente, né, do empresário, vê a empresa dele crescendo exponencialmente, aí você, peraí, só um minuto. Ela faturava... Tanto. 100 milhões ano. Agora está faturando 150 milhões. Então a gente tem que fazer um endosso. Sim. Fazer um endosso para aumentar o faturamento, porque senão entra no rateio, né? Exatamente. Mas para entrar no rateio, vamos supor que minha empresa fature 100 milhões anos. Não é questão de faturamento, tá? É uma questão de exposição de risco. Pronto, exposição de risco. Vamos citar aquele caso que foi 60 milhões, certo? Tá. E a empresa dele aumentou 40 milhões, expôs o risco a 40 milhões. Então ele saiu de 60 para 100. Isso, tá. 60 para 100. Tá. Né? Aí você, perto dele, conversando com ele, ele fala, olha, Rafael,
estamos indo muito bem, agora minha exposição de risco aumentou. O que a gente pode estar fazendo? Nesse caso em específico, se for na vigência da pólice, a gente endossa. Muitos empresários estão olhando dessa forma também. Eu acho que até até um ponto positivo, também não dá para só criticar, né? Muitos empresários já estão olhando com isso, porque eles viram que muitas e muitas vezes eles fazem financiamentos para poder fazer a empresa crescer. Então, assim, é um financiamento que ele faz para poder aumentar o galpão, um financiamento que ele faz para fazer uma nova linha de produção, é um financiamento que ele faz para poder comprar uma nova frota de veículos, se o cara for, por exemplo, um transportador. Então, eles já estão com essa cabeça. Então, hoje é muito comum acontecer isso, do cara vir com a gente assim, sei lá, meu valor em risco era, sei lá, 60 milhões de reais, e hoje eu estou com uma empresa de 200 milhões em VR, né, em exposição de ativo, mas eu quero aumentar meu limite máximo de perda aí de, sei lá, de 60 para 100 milhões de reais, porque a minha fábrica é muito grande, eu sei que o meu concentrado de risco mesmo, a minha maior perda máxima provável é 100 milhões de reais. Isso é super comum acontecer. Antigamente eles reclamavam, porque pagavam um endosso muito caro e tal. E se o empresário não falar? Ficar, eu não quero pagar mais, eu paguei, vamos supor, eu estava pagando 65 mil. Foi para 650 mil a pólice dele, né, do exemplo. Eu não quero pagar mais, então eu vou ficar caladinho aqui. Pode... Aí, nesse caso, entra no rateio. Entra no rateio porque ele vai alegar, quando tiver um sinistro, por exemplo, ele teve um sinistro de, sei lá, 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, ele vai ganhar 30%. Quando fazer o levantamento do que ele tem em risco, não tem mais 60, não tem, exatamente, 60 milhões, tem muito mais. 100 milhões, Exato, muito mais. Exato. E aí você não está avisando, você aumentar o risco, tem que avisar pra gente, né? Isso até, agora nesse carnaval, eu estava com uma amiga que é advogada, né, tem escritório de advocacia, ela falando muito isso, às vezes até do posicionamento da gente como trabalha com serviço, de você, às vezes, ser um pouco mais incisivo. Sim. Ela estava conversando comigo sobre um cliente específico, que ela, poxa, eu poderia ter avisado a ele que ia ter esse problema em si, eu poderia ter sido mais incisiva, dito assim, cara, vamos tentar achar uma solução, talvez botar um seguro-garantia, eu estava explicando para ela um pouco de seguro-garantia. E pegando esse seu exemplo, é basicamente isso. Você, como consultor, você tem corresponsabilidade perante seu cliente. Você é o advogado dele perante o mercado segurador. Então, muitas e muitas vezes, você tem que ser incisivo também. Cara, você tem que fazer esse endosso. Porque você não vai ser regulado o seu sinistro, entendeu? Com certeza. E você está vendo também, por outro lado, os empresários mais exigentes, cobrando muito do corretor. Muito. A consultoria, não um seguro só sem olhar contrato e tudo, aquele seguro de 5 milhões, tendo uma empresa de 60 milhões em risco. Muito. Hoje, como a gente está passando por uma situação econômica, por um lado ruim, por um lado boa, né? Toda essa questão política, econômica e tal, você vê que os empresários eles estão mais atentos a custos, fato. É aquela velha máxima, né? do Marcel Teles, lá da 3G, né? Da Ambev. Sim. Ele fala assim, cara, custo é igual a unha. Então, muito empresário está naquela coisa de custo é igual a unha, tem que cortar sempre. Sim, eles estão mais exigentes. Eu acho que hoje a gente tem um acesso de informação melhor. Então, do YouTube, que tem um podcast falando de seguro, a você ter acesso ao Google, a ChatGPT, você consegue colocar tudo lá e eles trazem essa distribuição de conhecimento, vamos dizer assim. Então, o empresário sim está mais exigente. Isso acaba sendo bom porque tira um pouco a gente da zona de conforto, como prestadores de serviço, da gente levar mais conhecimento, da gente levar mais de estudar mais, né, de estar mais atento. E é uma coisa que eu brinco muito lá com a equipe. Assim, gente, a gente não tem que estudar só seguro. Seguro sempre vai ter um e outro que vai nos apoiar ali, num olhar mais técnico, de uma forma mais precisa, no produto em si. A gente tem que começar a entender de negócio. A empresa... Todo o ecossistema. Poxa, minimamente o que é que as empresas do Norte e Nordeste atuam? Atuam em indústria, atuam em transporte, atuam em agro, atuam em, sei lá, em serviço e tal. A gente tem que começar a entender o negócio do cliente. Então, quando eu falo com a turma, eu falei, turma, a gente tem que começar a parar de estudar a gente tem que tirar um dia para estudar, 2 dias para estudar seguro, 7 dias na semana. Tira 2 dias para estudar seguro, os outros 5 é só negócio. Porque o que vai diferenciar você perante o mercado é o seu conhecimento que você tem de negócio. Porque o empresário, quando ele vai discutir contigo, e eu já passei por N situações, N reuniões, o empresário ele não vai falar só... apesar de amar esse mercado, mas eu sei que seguro é um assunto chato. O cara não vai parar porque ele não sabe. É dele, ele não sabe. Ele não vai parar o dia dele, vou falar... Porque é diferente, por exemplo, você chega um cara de um banco desse de fora, o cara, vamos falar de M&A, vamos falar de private equity, não sei o que e tal, de dinheiro e tal, aplicação fora e tudo. O cara adora porque ele se sente vaidoso, que é um mercado que chama muita atenção. Querendo ou não, alguém, um cara chega num banco desse investimento, o cara vai falar que vai vender a empresa dele, vai
captar um sócio, fazer equity, levantar dívida e tal. Quando você vai falar de seguro, como ele não entende e não é disseminado, ele vai achar, poxa, seguro? Esse cara fala de seguro aqui. Então... Já olha como custo. Já olha como custo, ele não vê como ferramenta e tal. Então, você, minimamente, você tem que quebrar esse cara. Por que o cara do banco de investimento quebra ele? Porque o cara fala de negócio com ele. Verdade. E quando eu tive essa sacada, eu falei assim, poxa, agora eu vou começar a estudar mais negócio do que seguro. Eu passei muito tempo no começo da minha carreira listando seguro, apólice. Eu falei assim, não, agora... Quando eu comecei a perceber, foi até um chefe que eu tive, ele falou assim, cara, tu é muito bom tecnicamente, mas quando tu vai falar de seguro, de negócio, tu trava. Tu pensa tão rápido que tu não consegue, né, fazer o storytelling correto do cara. Eu falei assim, vou começar a preparar esse negócio. Porque quanto mais conhecimento e quanto mais know-how e repertório de negócio você for tendo, melhor para você. E eu fui começar de todo tipo, né? Eu fui estudar agro, fui estudar logística, fui estudar porto, fui estudar aeroporto, fui estudar indústria, mineradora, siderúrgica, metalúrgica, tudo. Aí fui fazendo. Energia é um mercado extremamente regulado, um mercado lindo de se trabalhar, dificílimo, complexo, mas um mercado que, quando você fideliza um grande cliente de energia, ele fica com você para sempre, porque ele reconhece, porque é difícil, é muito difícil. E foi quando eu comecei a ver esse cara, a sacada que o cara do banco de investimento tinha, que o cara chegava para falar com o cara de negócio. Eu falei, opa, vou começar a falar de negócio com ele. Então, porque é interessante pro empresário. Ele se sente vaidoso, né? Ele se sente envaidecido, porque ele está falando do negócio dele e do filho dele. A empresa é um filho do empresário, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que a grande sacada, né, até por nossos ouvintes que estão nos escutando e nos assistindo, cara, corretor vai entender de negócio do cara. Ah, sou especialista só em seguro, por exemplo, a gente tem muito corretor aqui na região especializado em seguro de saúde, plano de saúde, PME mesmo. Às vezes o cara é dono de uma empresa de serviço, às vezes o cara é dono de uma empresa, de um escritório de advocacia, ou talvez um grande laboratório. E aí você vai se especializando nisso. Porque quanto mais especializado em negócio você for, mais você vai ter papo. Então o cara, ao invés de ter aquela reuniãozinha de 15 minutos, que ele odeia, o cara para assim, não, eu vou receber o Augusto aqui, porque o Augusto fala do meu negócio. Aí você vai começar a falar assim, rapaz, doutor, o senhor está aqui com um estúdio muito bonito, que não sei o quê, olha como é que está essa parede. Você começa a mostrar para ele que você tem conhecimento do negócio dele. Aí ele vai começando a abrandar, ele começa a falar de seguro mesmo, né? Agora vamos da hora. Não, eu sempre uso essa deixa, sempre. Boa, isso é uma dica para você, corretor de seguros, né? Sempre uso, acho que sempre dá certo essa deixa, porque você começa com o cara, você pergunta e tal, às vezes tenta saber qual é o time que ele torce, aí começa, né? Você começa aquele blá blá blá, que aquele blá 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 também não se sustenta muito tempo não, só se você tiver uma relação muito próxima, muito pessoal. Se não, ele vai olhar assim, mas vamos lá. Quando você começa a falar de negócio para ele, de identificar coisas que você viu no negócio dele, por exemplo, você chega numa indústria, vê que todo mundo estacionou o carro de ré, poxa, o senhor tem um cuidado muito grande com segurança, né? Porque é claramente segurança. Sim. Você estacionar o carro de ré é segurança. Ou quando você chega, por exemplo, numa grande empresa de agro, você vê, ou numa grande transportadora, você vê os caminhões sendo lavados, ou sendo né? Você vê uma grande oficina, eles tudo tratando lá os cavalinhos e as carretas e tal. Você vê ele falando, você vê isso, você chega para esse meu amigo, vejo que o senhor tem um cuidado muito grande com a sua frota e tal. Então, envaidece ele. Porque o cara que para poder fazer isso, para lavar caminhão, né, o transportador que para poder lavar o caminhão, é porque ele tem um cuidado muito grande com o ativo dele. Porque ele sabe que no final do dia é aquele ativo que vai levar a comida para ele, para a família e tudo, entendeu? E catapultou ele onde ele está, né? Sim. Qual foi o negócio mais difícil que tu estudou? Rapaz, teve alguns. Dica 2. Cara, teve um grande grupo aqui, que eu passei acho que 4 anos admitindo. Foi o tempo que eu passei na JLT ali, fiquei com eles, quase 5 anos. Foi muito difícil, porque é um grupo gigantesco, que ao mesmo tempo não tinha nada de gestão de seguros. Começou a ter depois que a gente fez esse trabalho de consultoria, por isso que é tão bom essa consultoria de estar dentro e tal. E era arrumar a apólice, eram as apólices totalmente tipo assim, a empresa do cara valia 1 bilhão e o cara tava com a apólice que valia, sei lá, 10 milhões de reais. Então teve esse. Em vez de ser frota, era individuais, pessoa física. Pronto, era mais ou menos nesse sentido. Assim, o cara tinha uma apólice de seguro frota que, sei lá, era caríssima a apólice. E a gente fez aquela coisa de botar aquela modalidade blanket, né? De você botar os gatilhos ali nela e tudo. Então, esse foi emblemático. Assim, esse eu uso até como case. Porque foi... E você passar 4 anos administrando eles, foi assim... Quanto tempo levou para organizar tudo? Que não é fácil, Não, né? não é fácil. A gente levou mais ou menos ali uns 7 a 8 meses. Entre negociações, vai e volta, de passar no bid, de ganhar o bid, né, e tudo, uns 7 a 8 meses. E o outro foi também de um grupo grande daqui,
Esse era extremamente carregado de resseguro, até lá no PECEM essa empresa, extremamente carregado de resseguro, que a gente foi ali até o limite deles, mas eles tinham mais ou menos uns 16 resseguradores, tinha um banco financiador de fora, até de Londres, que estava financiando. Até ela foi vendida agora, recentemente. Esse foi difícil também, porque você vai lidar com pessoas que entendem muito. Então, a grande maioria dessas pessoas que vieram de uma grande mineradora, que era a Vale, e eles sabiam muito, assim, sabe? Então, você vai um sarrafo, isso eu tô falando total. Isso eu tô falando... Passou quanto tempo? Tu imagina tu com, sei lá, 25, 26 anos de idade. Tem quantos anos hoje, Rafael? Eu tô com 35, né? Vou fazer 36. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Não, esse era mais. Eu devia ter mais ou menos 27, 28. Esse outro grupo, não. Esse outro grupo eu tinha uns 25 anos. Sim. Mas esse foi duro. Bom que ganhou experiência. Você ganha aí. Muito. É difícil na época, né? Para estruturar tudo, tem que estudar bastante, tem que entender no negócio. Não, e você fica no tete a tete, porque você está lidando com o executivo, né? Sim. Os executivos, eles são muito preparados. E como os caras vinham de fora, então tu imagina, tu tá numa empresa dentro do Ceará, gigantesca, a gente está falando, sei lá, de 5 bi, 6 bi de valor em risco. Gigante o negócio, gigante. Extremamente complexo, risco, né? Alto risco e tudo, que é forno, siderurgia e tal. Entregando esse spoiler da empresa, mas tudo bem, ela já foi vendida mesmo, então é do outro sócio. Continua. Ela era, como ela tinha esses lentes de fora, né? São grandes bancos financiadores, meu amigo, os caras eram na risca ali, perguntando cada cláusula e tal. E ia ser um legal, ia ser até uma experiência bacana que eu ia fazer o roadshow deles em Londres. E acabou que não deu, né? Porque não tinha espaço. Você está, por exemplo, nesses mercados muito complexos, aí vem um pouco dessa questão do facultativo, né? Do resseguro e do seguro. Às vezes no Brasil a gente tem limitação de capacidade. Não tem. Você vai pegar uma grande usina eólica, uma grande usina siderúrgica, uma grande empresa, uma indústria metalúrgica e tal. Os caras têm, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de capacidade de exposição de risco. No mercado nacional não tem, tu tem que usar resseguro. Só que como aqui, essas empresas, os resseguradores também são super limitados, porque é muito grande. Sim. É muito complexo, né? E acabou que esse caso foi um que a gente, sei lá, os caras já estavam na corretora atual, no broker atual, estavam com 16 resseguradoras. Uma seguradora no Brasil fazendo front e 16 fazendo o resseguro por trás. A gente tinha, acho que mais ou menos umas 12, 13 e tal, que tava para tentar de um mercado exótico, né? Só que não deu certo. Cara, a gente tem o banco, né, prefere ficar com o nosso broker que está com a gente desde o começo, que montou a operação da usina junto com a gente, tudo. Então, foi isso. Mas é basicamente esses dois grandes negócios emblemáticos. Um deu certo, então tá 50-50, né? Um deu certo e um bateu na trave. Não, bateu na trave, mas pegou uma experiência gigantesca, né? Exato. E é uma autoridade também para estar pegando qualquer empresa, qualquer negócio, para estar organizando Acho que até a forma de falar, né? Sim. Você se porta diferente, você entende, você consegue raciocinar um pouco o que o empresário está pensando, o que o executivo está pensando. Principalmente olhando hoje, os riscos estão mais complexos, né? As empresas estão evoluindo mais rápido. Então você vê que são exposições diferentes. Apesar de a gente estar passando por um período soft de mercado, principalmente no patrimonial, mas são poucas as empresas que têm esse know-how, né? Tem esse olhar, essa coisa. Então você tem que estar sempre, quando elas têm no nível lá em cima. E hoje em dia não tem mais ninguém baixo nível, é todo mundo mediano para cima. Então todo mundo entende minimamente de seguros. Sim. Então assim, hoje é melhor. Então as discussões com clientes são sempre bem melhores, né? Bem mais ricas, vamos dizer assim. Show. E qual o conselho que você dá para os empresários que estão assistindo para você? Conselho, gestão de risco. Não é só uma questão de apólice, de comprar apólice por apólice. É fazer a gestão de risco mesmo, é entender o seu risco. O que eu preciso terceirizar, o que eu não preciso terceirizar, o que eu quero terceirizar, o que eu aguento terceirizar. Eu acho que hoje o ESG, né, o pessoal fala muito disso, mas aquela questão da governança é fundamental hoje, porque acaba passando gestão. E quando chega o cara lá com o papo bonito do banco de investimento, que sabe que vocês têm uma política de gestão de risco bacana, ele precifica a sua empresa melhor. Porque minimamente o cara tem na linha ali todo o risco dele, mapeado, tarará, acaba sendo uma venda melhor pro negócio, pro business em si, né? E qual é o seguro do momento que você... Esse é essencial para a sua empresa? Cara, olhando para a região, eu acho que a questão do transporte, eu acho que é um seguro que está muito em voga ainda. Eu sei que tem muitas empresas que fazem, mas tem muitas empresas que ainda terceirizam para a transportadora. Eu acho que os grandes embarcadores dá para se colocar também o seguro de carga, acho que dá para terceirizar essa carga.
coloco muito a questão do seguro garantia, as linhas financeiras como um todo, né? O seguro garantia, seguro de crédito, o próprio cyber, que é uma responsabilidade civil, né? Eu acho que são seguros que têm muito a crescer. E aqui a gente passa a gente mora numa região de muito serviço. Então existe tanto a questão do E&O, que é o RC profissional, né? Então você que é advogado, dentista, arquiteto, que tem uma exposição de risco, acho que vale você buscar o E&O, porque a gente vê vários casos em N situações de construtora que tem, às vezes, danificação na obra em si por causa, às vezes, do escritório de projeto, ou às vezes um arquiteto que tinha um escritório de arquitetura que fez um determinado cálculo e estava errado, ou algum procedimento que foi feito que não foi aderente, ou não ficou legal, ou machucou, ou o paciente entrou em litígio ou com o dentista, ou com o médico e tudo. E o próprio advogado também que está lidando com o processo todo dia ali, né? Então, às vezes passa uma vírgula, passa um processo, passa um pouquinho. Eu acho que esses são os seguros que eu olharia, fora os outros tradicionais, né? O próprio seguro garantia, a questão do seguro patrimonial, que são ativos, né? São mais palpáveis. Quando você vai, por exemplo, para esse seguro de linhas financeiras, não são. Então, acho que tem muito a crescer, principalmente o garantia e o crédito. Perfeito. Estamos aqui, cara, com Rafael Gouveia, especialista em seguro empresarial corporativo. Show, amigo. Obrigado. Monstro aqui. Que é isso. Deu uma aula. Tô tentando. Tenho muito que aprender ainda. Prazer enorme estar contigo, viu, Rafael? Vamos brindar aqui. Obrigado, amigo. A mais um episódio. A mais um episódio. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns mesmo pelo projeto. Acho que você tem tudo a voar aí nesse negócio. Tá bem bacana mesmo. E pode contar comigo, que precisar, pode contar. Show. Então acompanhe essa série da Camed Corretora aqui com o Seguro Cash. Esse é o terceiro episódio de 4 episódios. Você vai saber quem é o próximo entrevistado só depois. Não vou dar um spoiler agora, né, Vitória? Então pronto. Então Cuida Corretor é feito com muito amor e carinho para você esse episódio. Então curta, compartilhe esse episódio para os corretores, para o mercado de seguros, que a gente está trazendo muita coisa boa aqui para você. Tá bom? Então é isso. Sucesso. Valeu, querido. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo, viu? Um abraço. Um abraço.